Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 5, parte 4, o reconhecimento. E das instruções e experiência caridosamente ministradas ao nosso entendimento a título de base, incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfeixaremos nestas singelas anotações de além-túmulo. 1. É o homem um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc. Centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriundo do limo primitivo, é o de carne. O segundo é o imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se por meio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios, é o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais, aformoseada até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu Criador. É a essência divina, imagem e semelhança, que o será um dia, do Todo-Poderoso Deus. 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente, que deverá envolver pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. 3. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra, nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na terra, tomando o corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno, em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevocável. É expiação irremediável, ao qual terá de submeter voluntariamente ou não, porque em seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbindo ao suicídio, um homem rejeita e destrói ensejo sagrado facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana do vencer, não são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso, em anteriores etapas terrenas, mas se, em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que infelicita o caráter,
retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno como o foco sagrado de que descendeu. 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizados edificantes, que facilitarão as pelejas futuras à prol de sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal, e tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seu amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á a sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo desastrosamente as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. 11. O estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão um retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias. Testemunhos severos em que seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações mobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar, podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, compreendemos que, na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir cuja distância não podíamos prever. Submetermos-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido, observarmos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco.